Qual é o plano de governo dele? Não, é o PAC. Nunca sou do lugar. Minha casa, minha vida. É rico contra pobre, é bet, é banco, é bilionário. Então, só frase de efeito, sem ter nada. Tem um tal das obras que prometeram, não sei se prometeram para vocês também, para mim prometer 3, elas estão na nuvem, até hoje nunca chegaram em Goiás. Só que tem um anão na política que é o presidente Lula. Ou o Brasil cria juízo, tá certo? E derrota o Lula em 26, ou se não, é um processo de socialização do país com máquina de irresponsável cada vez maior, avançando cada vez no nosso estado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Quero deixar mais uma entrevista com Ronaldo Caiado. Sinceramente, a cada dia que passa eu fico mais fã de Ronaldo Caiado por causa das falas dele, a ousadia dele e o fato é fato, né? Ele de toda forma quer tirar o Lula, o desgoverno, e é um pré-candidato que tá indo para cima com tudo. Não sei se tem chance ou viabilidade de chegar no segundo turno, mas já é um nome de reforço para apoiar o candidato que for para o segundo turno contra Lula nas eleições de 2026. Quero conferir com vocês esse vídeo, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Bora assistir esse conteúdo agora. O resultado é o crescimento. Agora, enfrentar esses grupos, cartéis, estrutura hoje, que sem dúvida nenhuma estão aí convivendo de maneira parasitária junto à máquina de governo, é essa que tem que ser atacada. Então, ajuste fiscal, nós fizemos nossa parte. Nós sofremos por consequência do governo federal, das inconsequências que está produzindo e com resultados imprevisíveis, esta irresponsabilidade dele. O Covid, eu como médico, não sabia qual era o protocolo a implantar. Como médico, nós não sabíamos no mundo, mas tínhamos a esperança da vacina que chegou. Tá certo? Hoje, nós não sabemos a que ponto de irresponsabilidade ele vai querer levar com esse discurso de ontem à noite, mas tudo isso sendo feito, radicalizando cada vez mais, como se o Brasil pudesse decidir qual é a moeda a ser substituída no dólar. Então vocês veem a inconsequência irresponsável. Ao invés de governar ao lado de um ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, ele governa ao lado do maqueteiro dele, para saber onde é que ele pode atingir a sociedade e criar cada vez mais uma convulsão ou um desentendimento entre as classes. Então, eu, sinceramente, repito a vocês, nós temos que ter responsabilidade com uma coisa. Prestem atenção, vocês empresários, vocês investidores, vocês banqueiros, vocês aí que estão aí no rótulo que ele diz que são os responsáveis pela crise, tá certo? Ou o Brasil cria juízo, tá certo? E derrota o Lula em 26, ou se não, é um processo de socialização do país com máquina de irresponsável cada vez maior, avançando cada vez no nosso estado e desestruturando os nossos estados aqui. Essa é a minha opinião. Na verdade, o que acontece? É que você tem aí, fala, mas o país é isso. O país é um continente, dos maiores países do mundo. Só que tem um anão na política que é o presidente Lula. Agora, você tem uma Argentina que é pequena e tem um presidente da República que está crescendo e mostrando por que veio. Então, essa tese de grande ou pequeno não é Estado nem é governador, é quem senta na cadeira e que tem condições de realmente fazer, com credibilidade moral e coragem, poder fazer o governo valer e a sociedade sentir o benefício. Ou nós vamos construir, tá certo? Uma eleição para 2026 capaz de ter coragem, uma outra mentalidade para governar o Brasil, porque vocês viram a Argentina era uma Venezuela 2. Bastou o Milei entrar lá dentro que você viu a situação que já está a Argentina. Hoje todo mundo já está animando em poder ir para lá, passear e tudo mais, e resgatando, e eles agora voltaram a ser turistas no Brasil. Tá certo? Bastou isso para resolver lá sinais de resgate. Ninguém viu o Milei brigar com o Trump, ninguém viu o Milei brigar com o Xi Jinping, ninguém viu o Milei brigar com ninguém. Pelo contrário, ele quer resolver os problemas de casa e aumentar as exportações. Esta é a visão de governar. Passamos por todas as dificuldades do mundo. Nós estamos com o nosso governo arrumado, avançando em obras públicas, avançando em toda a parte de hospitais, ao mesmo tempo rodovias e creches e escolas e tudo mais. Mas esse impasse
que foi criado objetivamente por uma questão ideológica para poder antecipar um processo eleitoral de uma pessoa que não tem plano de governo. Qual é o plano de governo? O plano de governo, Mansueto, é o quê? 8 de janeiro? Ele ficou durante 2 anos e meio do 8 de janeiro. Qual é o plano de governo dele? Não, é o PAC. Nunca sou do lugar. Minha casa, minha vida. Não é? É rico contra pobre, é bet, é banco, é bilionário. Então, só frase de efeito, sem ter nada. Tem um tal das obras que prometeram, não sei se prometeram para vocês também, para mim prometeram 3, elas estão na nuvem, até hoje nunca chegaram em Goiás. Tá certo? As obras do presidente da República. Então, o que você nota hoje é uma total conivência com o status quo, voltando a um processo forte de corrupção na máquina do governo, enorme. Os operadores da época do Petrolão e do Mensalão, eu estava no Congresso, fiquei lá 24 anos, todos estão de volta, operando em Brasília. O Mansueto não está perguntando para nós como resolver o problema do ajuste fiscal atual, porque esse atual não tem jeito, porque enquanto o Lula for presidente, esqueça, ele não vai dar prioridade nenhuma para o ajuste fiscal, essa é a grande realidade. Ele vai na política populista, inconsequente, irresponsável, criando todo esse quadro fiscal para o país. Agora, o que eu penso, tá certo, num comando do país é exatamente dar maior liberdade constitucional aos estados, para que, com o potencial e a capacidade que tem, poder aí superar as suas dificuldades, poder governar em total parceria, porque isso é que não acontece hoje, onde nós hoje somos penalizados no ajuste fiscal, nas nossas contas hoje nós somos penalizados porque o Lula resolveu brigar com o Trump. O que nós temos com isso? O que nós, aqui, 4, temos com isso? Desde que motivo, desde quando nós temos essa posição? Você está ali, do nosso lado, uma Argentina fazendo a tarefa de casa, valorizando a moeda dele, o Brasil desvalorizando cada vez mais e, de repente, criando uma situação, já que, Esteves, você chamou para falar sobre o agronegócio, agora mesmo os americanos impondo sobre os chineses, adiaram mais 90 dias, mas, olha, nós queremos que você quadruplique o valor, o número de toneladas de importações de soja. Hoje, nós exportamos mais de quase 80 milhões de toneladas de soja para a China, 20 milhões para os Estados Unidos. Agora, ou seja, os Estados Unidos exportam para ele 20 milhões. Imagina bem se eles inverterem esse quadro. 80 milhões dos Estados Unidos e 20 milhões do Brasil. Nós não temos industrialização para tudo isso. Olha o impacto e a consequência disso. Olha toda a tecnologia que nós temos com base naquilo que é também pesquisa desenvolvida pelos americanos. Essa é a grande realidade que nós estamos vendo, e ele insistindo cada vez mais em criar uma tese onde não tem programa de governo, e a situação é essa: o endividamento do Brasil é cada vez maior, a relação dívida-PIB cada vez ampliando mais a nossa dívida, tá certo? O nosso PIB cresce 3 vezes menos que a nossa dívida. Esse é um processo que vai em marcha batida para um processo onde agora ele achou que acertou o discurso, vai aumentar cada vez mais essa cisânia, divisionismo na sociedade e jogar com políticas sociais, tá certo? Tentando achar que pode enganar a população. Então, gente, eu acho que este momento nós temos a certeza absoluta que o que nós fizemos aqui nos nossos estados, nós damos conta de chegar lá. Você não governa sozinho. Então, para se governar, você tem que chamar o TCU, Congresso Nacional, Supremo Tribunal, botar na mesa e dizer: olha, nós estamos num presidencialismo, cada um no seu quadrado, sem ninguém querer invadir a alçada do outro, mas vamos chegar num acordo aqui dentro. Só tem como pagar a conta se nós todos aqui nos envolvermos num processo de solução para o país. E ter coragem de assumir isso sem ter que jogar um contra o outro. E, aliás, se não é essa safra de governadores, a situação do Brasil ia estar muito pior. Muito pior. Porque hoje boa parte de quem segura a bronca no Brasil é a boa gestão dessa nova safra de governadores. Todos aqui que falaram, meu caso não é diferente, fizeram reforma administrativa, fizeram reforma da Previdência, criaram lei de terceirização,
fizeram um pacote de PPP, de concessões, de privatizações, enxugaram a máquina pública, cortaram mordomia e hoje passaram a ter uma situação financeira confortável, diferente do que é hoje a realidade, infelizmente, do governo federal, que não tem dinheiro para absolutamente nada. O mundo está de porta aberta para o Brasil e a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Mansueto, sempre fui oposição ao governo do PT há 40 anos, sou o mais longevo opositor ao PT. Você nunca me viu fazer qualquer ato de eu sentar na cadeira do presidente, não. Nós fazíamos a obstrução regimental. Nós éramos estudiosos, nós tínhamos uma equipe, modéstia à parte, o antigo PFL, depois o Democrata, nós tínhamos um grupo de parlamentares que cada um se especializava nos seus temas. Nós discutimos com consistência. Quer dizer, o parlamento vivia uma realidade. Teve o Covid, tudo bem, é explicável, mas por que hoje você ter voto virtual em leis complementares e emendas constitucionais? Isso não cabe num parlamento. O parlamento, o cidadão tem que estar lá. Ele não pode ser apenas um teleguiado por aquilo que o líder encaminhou na votação, ele tem que ser um debatedor. Essa é a diferença. Ele é que tem que montar a peça orçamentária, ele é que tem que ter a função de fiscalizar os planos do governo. Não é amanhã um governante que fica ameaçado, porque vai ter uma CPI, ou porque amanhã, tá certo, ele vai criar uma situação de constrangimento porque quer uma secretaria. Bom, se o governo realmente recuar a tal ponto, ele não governa. Essa é a realidade. Então, esse nível de debate, ele tem que existir, ou seja, e tem que deixar muito bem delimitado as áreas de ação. Só tem um momento na minha vida que eu tenho que dizer a vocês que eu tenho assim uma recaída para o parlamentarismo. Só uma. É esse momento agora, né? Porque se já estivesse no parlamentarismo, já tinha caído o governo, nós já estávamos numa eleição. Não teria que esperar mais 1 ano e 4 meses, não é verdade? Então seria um processo rápido para a gente já resolver esse problema, que não vamos ter que aturar ele por 14 meses ainda. Então, fora isso, a cultura do brasileiro é o presidencialismo. E nós temos que entender que o Congresso não pode ser um processo de enfrentamento com o presidente. Ele pode não ter maioria, mas ele sabe construir maioria. Eu tinha 10 deputados em 41 quando fui eleito. Eu tinha 14 prefeitos em 246. E, no entanto, eu construí maioria na Assembleia Legislativa. Não tive que fazer nenhuma concessão de secretaria minha, não tive que fazer nenhuma concessão do ponto de vista moral, porque se governa pelo exemplo. Ou você realmente tem condições morais de estipular, ou se não, se o governante transforma a mesa dele em balcão de negócio, é lógico que aí realmente o governo dele vai ser transformado num amplo negociata sem dar resultado nenhum para a população. Então nós temos na medicina aquilo que é terrível para o paciente, chamada dieta de cardíaco. Não tem sal, não tem doce, não tem gosto, não tem nada. Você está comendo alguma coisa que você não sabe que você está engolindo. Então o governante, ele não pode ser amorfo. Governante tem que ser presente e ter capacidade de atender os momentos de dificuldade, os momentos ali de críticas, o momento de oposição, a tudo mais, mas com a coerência e um passado moral que o credencia para tocar um governo. É aí que se governa, é aí que se transforma um país. É pelo exemplo da governança. Se não tem exemplo e não tem credibilidade, tudo desaba, porque ninguém mais, todo mundo sabe, quando o comportamento não é aquele. Então, eu exerço a função de governador e devo dizer a todos vocês, cada vez eu acredito mais na política, acredito na solução do país, podem ter certeza absoluta, qualquer um de nós aqui, que amanhã vier assumir a presidência da República, tá certo? Sabendo ter a determinação que nós tivemos nos nossos estados,
nós vamos colocar esse país para cima, vocês vão se sentir orgulhosos de ter um presidente da República desse quilate lá na presidência da República do Brasil. Vocês podem ter certeza absoluta que nós não vamos decepcioná-los. Não vamos. Nós não vamos desonrar o voto de vocês. Nós vamos saber fazer o que nós sabemos fazer, que é governar. Meio termo no que está aí. Não tem meio termo. Se for falar, governador, você é candidato para ter meio termo no governo que está aí do Lula. Meu amigo, não sou eu o presidente. Isso aí para mim não serve para nada. Se você quiser uma cartilha para dar errado, siga exatamente o que está aí. Então, se for exatamente para poder fazer um presidencialismo e, ao mesmo tempo, uma prática de governo capaz de resgatar o Brasil, aí sim, eu acho que nós somos capazes, porque nós não estamos na teoria. Nós mostramos nos estados que nós damos conta de fazer. Agora, a separação, ainda nós não temos essa tecnologia. E eles vão implantar no estado de Goiás e nós já vamos ter, então, a separação dos metais e aí sim com uma capacidade estratégica para o mundo todo. Então, você vê que é só governar, cada um sabendo os problemas do seu estado, cada um de nós tendo essa noção hoje nacional, nós temos condições de poder atender tudo isso no comando de uma estrutura que, infelizmente, não tem quem possa estar no mancho desse avião, como o Tarcísio colocou, que realmente isso aí é uma manicaca dos ruins. Então, nós vamos encerrar aqui, dizer a vocês, meu muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Esteves, faça isso com mais frequência. Sabe por quê? Porque muita gente, principalmente eu, rapaz, ninguém me conhece, eu sou de um estado pequeno, então preciso falar que muita gente está me assistindo aí, está me vendo pela primeira vez. Esses dias estava dizendo, mas esse pessoal não é que é região sul desenvolvida, aqui do Sudeste, é lá do Sul também. Então, eu que sou lá do Centro-Oeste, eu preciso de vir mais. E o cidadão fala, pô, Caiado, mas lá em Goiás só tem 7 milhões de pessoas. Eu falei, rapaz, minha campanha é igual música sertaneja. No começo todo mundo não queria ouvir, hoje em dia tomou conta do Brasil. Então, essa eu preciso falar para o Brasil todo, para a gente poder chegar no coração de todo mundo. Um abraço para vocês e muito obrigado. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal. Mais de R$5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. Esses resultados são meus. Se você quiser aprender como fazer dinheiro aqui na internet, assim como eu faço e hoje vivo da internet, não tem nada a ver com aposta, jogo, tigrinho, nada disso. Eu produzo conteúdos informativos, como você está assistindo nesse canal, trouxe algumas informações e sou monetizado e ganho mensalmente para publicar esse tipo de conteúdo. Se você quiser saber como funciona, se você quiser aprender como fazer isso e rentabilizar mensalmente pelo menos de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. E eu tenho certeza que se você aplicar o método da maneira como está ali, você pode fazer pelo menos de 2 a 5 mil reais. Se você tiver interesse, se você quiser largar o seu emprego para empreender na sua casa usando apenas o seu celular, clica no link, primeiro comentário fixado e assista a aula gratuita para você entender como funciona. E eu tenho certeza que se você aplicar com consistência, você terá resultados e colherá do fruto, aliás, que você plantar. Então, se você tiver interesse, clica no link, primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Pessoal, entrevista interessante com esses governadores aí. O único governador que tem ali que eu não vou muito com o jeito dele é aquele Eduardo Leite. Na minha opinião, aquele Eduardo Leite, ele é um centro-esquerda. Esses outros aí são tudo da centro-direita, né? Não tem nenhum direita por aí. Essa aqui é a verdade. São centro-direita. O Tarcísio, o Ratinho e o Caiado. O Eduardo Leite, ele tá mais pendendo para centro-esquerda, né? Mas
Não coloquei nenhuma fala dele aqui, eu só recortei as falas do Caiado para trazer os melhores momentos nessa entrevista, que para mim o Ronaldo Caiado, acredito que ele, não sei, não vou subestimar, também não vou dizer que ele não vai chegar, isso aí tudo pode mudar daqui para lá, né? Mas eu acho que ele não chega no segundo turno, mas se ele chegar, com certeza nós iremos votar nele sem a mínima dúvida. Se for para escolher entre Ronaldo Caiado e Lula, não tem nem dúvida. Ratinho Júnior e Lula, quem tem dúvida disso? Nós queremos tirar esse desgoverno que aí está. Cada dia que passa é uma novidade diferente desse desgoverno só para atrapalhar o Brasil. É inacreditável. Como nós vimos aí, não é novidade. Falou do dólar, falou do Trump, chamou o Trump para comer jabuticaba, agora acabou de fazer outro vídeo plantando uva e dizendo ao Trump que com mais bravatas. Olha, não, Trump, é porque aqui nós plantamos uva, não plantamos discórdia. Parece que foi isso que ele quis dizer, eu nem me lembro. Mas veja só que governo lastimável, vergonhoso, de um presidente que não tem estatura, postura de presidente. Eu nunca vi nenhum presidente estar fazendo o que ele está fazendo. E ele sabe que quem vai sofrer e quem sofre é o povo mais pobre. Porque as tarifas vêm, a conta chega, o povo vai ficar desempregado, mas ele não quer saber não. Desde que ele tenha e esteja tendo popularidade, né? Não sei que popularidade é essa, mas desde que ele esteja com popularidade, ele vai dobrar a aposta até acabar com o Brasil. Infelizmente, essa é a triste realidade. É vergonhoso nós termos um presidente desse porte, desse nível, mas tá aí, o presidente do desgoverno, né? Então, tomara que em 2026 ele saia, ele perca as eleições e dê lugar de fato para um presidente que queira trabalhar e fazer esse Brasil avançar e prosperar. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, pessoal. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like, curte, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.